Uma empresa que a maioria dos ocidentais nunca ouviu falar acabou de fazer a Tesla, a Toyota e a BYD suar frio. A Mahindra anunciou um EV por $22.000. 22 mil. E os engenheiros da Tesla já estão a estudar cada centímetro desse carro. Como é que uma fabricante indiana conseguiu fazer o que nenhuma europeia ou americana conseguiu em 10 anos? A resposta vai mudar a forma como vês a corrida dos elétricos para sempre. Ninguém marcou esta data no calendário. Não houve contagem decrescente. Não houve palco com luzes a explodir como nos eventos da Apple. Não houve Elon Musk a passear em palco com um microfone. Foi uma apresentação discreta, numa cidade indiana, e o mundo quase não reparou. Quase. Porque quando os números chegaram à internet, $22.000 por um EV com autonomia real, construído por uma empresa com 77 anos de história, os analistas do setor começaram a fazer perguntas muito desconfortáveis. E essas perguntas ainda não têm resposta. A Mahindra não é uma startup. Não é uma empresa criada numa garagem por um visionário com apresentações bonitas. É um dos maiores conglomerados da Índia, com operações em mais de 100 países e uma receita anual que ultrapassa os $20 mil milhões. Conhecem tratores. Conhecem jipes. Conhecem o que é construir máquinas para pessoas que precisam que elas funcionem, não apenas que pareçam bem numa fotografia. E agora conhecem EVS. O modelo em questão, parte da nova linha B da Mahindra, foi desenvolvido numa plataforma própria chamada Inglo. Não é uma plataforma emprestada. Não é uma adaptação de um chassi antigo. Foi construída de raiz, especificamente para veículos elétricos. Um estudo da consultora Autotech Research de 2024 indica que apenas 6 fabricantes no mundo têm plataformas EV dedicadas e proprietárias. A Mahindra é agora uma delas. Já te perguntaste por que razão os carros elétricos continuam caros mesmo quando a tecnologia de bateria está a ficar mais barata? É uma boa pergunta. E a resposta tem menos a ver com engenharia do que com escolhas de negócio. Diz-nos nos comentários, achas que as grandes marcas poderiam ter feito carros elétricos acessíveis há anos, mas escolheram não o fazer? Porque a Mahindra parece ter feito exatamente isso. Escolheu construir para o preço certo. A fábrica principal fica em Pune, no estado de Maharashtra. E não é uma fábrica pequena. Tem capacidade para produzir 90 mil unidades por ano na primeira fase, com expansão prevista para 150 mil unidades até 2026. Para comparação, a Rivian, a grande esperança americana dos EVs, produziu cerca de 57 mil veículos em todo o ano de 2023. A Mahindra já está a planear ultrapassar esse número num único site fabril. Sim, leste bem. O que torna este momento diferente de outras revoluções de EVs que nunca chegaram a acontecer é simples. A Mahindra não está a prometer. Está a entregar. As primeiras unidades já estão em estradas indianas. Os testes de segurança europeus estão em curso. E os mercados-alvo incluem não só a Índia, mas também o Reino Unido, a Alemanha e a Austrália. Isto não é um conceito. Não é um render 3D. É um carro real, com um preço real, a chegar a mercados reais. E é por isso que Detroit, Tóquio e Shenzhen estão atentas. Mas o preço de $22.000 levanta uma questão que toda a gente está a fazer em voz baixa. Será que esse número é real? E o que é que ele inclui exatamente? Porque há uma diferença enorme entre um carro de $22.000 e um bom carro de $22.000. Vamos falar de números reais. Porque $22.000 pode significar muitas coisas. Pode ser um carro que te leva do ponto A ao ponto B e mais nada. Pode ser plástico barato, bancos desconfortáveis e uma bateria que morre ao fim de 3 anos. Já viste isso antes? Já toda a gente viu. Mas não é isso que os dados mostram aqui. O modelo base da linha B da Mahindra, especificamente o B6, e vem com uma bateria de 59 kWh. Autonomia official certificada, 450 km por carga. Para teres uma referência concreta, o Tesla Model 3 de entrada custa atualmente cerca de $38.990 nos Estados Unidos e oferece 491 km de autonomia. A diferença de autonomia entre os dois é de 41 km. A diferença de preço é de quase $17 mil. Deixa isso entrar. Por $17.000 a menos, perdes 41 km de autonomia. Matematicamente, isso equivale a pagar $415 por cada quilômetro extra de autonomia no Tesla. Nenhum engenheiro honesto te vai dizer que isso faz sentido. O interior também não é o que se esperaria a este preço. O B6 tem 2 ecrãs, um de 12,3 polegadas para o condutor e um segundo ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas.
Tem carregamento sem fios, câmara de 360 graus, assistência à manutenção de faixa e travagem automática de emergência. Estas não são características de luxo opcionais. Vem de série. Um estudo da JD Power de 2023 mostrou que 73% dos compradores de EVS na Europa consideram a autonomia o factor número 1 na decisão de compra. A Mahindra sabe isso. E construiu o carro à volta desse número, não à volta da margem de lucro. Agora, és honesto contigo próprio. Quantas vezes por semana fazes mais de 400 quilômetros num único dia? Para 8 em cada 10 condutores urbanos, a resposta é 0. A Mahindra apostou nessa realidade e eliminou tudo que faz os carros elétricos caros sem tornar a experiência melhor. A estrutura de custo é onde a história fica interessante. A plataforma Inglo foi desenhada para partilhar componentes entre vários modelos, o que significa que o custo de investigação e desenvolvimento é dividido por uma família inteira de veículos, não concentrado num só modelo. A Volkswagen faz isto há décadas com a plataforma MQB. A Mahindra aprendeu essa lição e aplicou-a desde o início da sua era elétrica. As baterias vêm de uma parceria com a Kato, a maior fabricante de baterias do mundo, responsável por fornecer também a Tesla e a BMW. Não é tecnologia de segunda linha. É a mesma cadeia de fornecimento que alimenta os carros que custam o dobro e o triplo. Esse número também me chocou. A diferença está na montagem, nos custos laborais e nas margens. Na Índia, o custo de produção por unidade é estruturalmente mais baixo, não porque a qualidade seja menor, mas porque o sistema econômico é diferente. Um engenheiro sênior de automóveis em Pune ganha em média $18.000 por ano. O equivalente em Detroit ganha $95.000. Essa diferença existe em cada parafuso, em cada cabo, em cada hora de trabalho que entra neste carro. E a Mahindra está a usar essa vantagem sem pedir desculpa por isso. O que significa que $22.000 não é um preço de saldo. É o resultado de uma estratégia calculada ao milímetro, construir o máximo possível pelo mínimo necessário, sem cortar onde o cliente vai sentir. Mas há uma empresa que deveria estar muito mais preocupada do que a Tesla com tudo isto. E provavelmente não é aquela que estás a pensar. A BYD é o maior vendedor de veículos elétricos do mundo. Não a Tesla. Não a Volkswagen. A BYD, uma empresa chinesa que começou a fazer baterias para telemóveis em 1995 e que em 2023 vendeu 1,57 milhões de EVS puros, ultrapassando a Tesla pela primeira vez na história. É um número que ainda faz muita gente coçar a cabeça. E agora tem um problema novo. Com um sotaque indiano. Para perceber por quê, tens de perceber onde a BYD ganha o seu dinheiro. Não é nos mercados ocidentais, ainda. É na Ásia, no Sudeste Asiático, no Médio Oriente e em mercados emergentes onde o preço é o factor decisivo. O modelo BYD Ceagu, o seu EV mais barato, custa cerca de $10.000 na China. Mas fora da China, com impostos de importação, taxas alfandegárias e custos de localização, esse preço sobe rapidamente para $18.000 a $22.000 em mercados como a Índia, o Brasil ou a África do Sul. Adivinha quem também vai estar nesses mercados, produzido localmente, sem impostos de importação? A Mahindra. Esta é a diferença que os analistas estão a sublinhar com marcador vermelho. A BYD exporta. A Mahindra produz localmente. E em mercados onde os governos estão ativamente a taxar importações de EVS chineses, a Índia cobra 100% de imposto de importação sobre carros elétricos acima de $40.000 e está a estudar medidas adicionais. Essa distinção vale dezenas de milhares de dólares por veículo. Um relatório da Bloomberg NF publicado em março de 2024 identificou 14 mercados emergentes onde a produção local de EVS tem vantagem estrutural sobre importação chinesa. A Mahindra está posicionada para capturar pelo menos 9 desses mercados antes de 2027. Pensa numa pessoa que conheces que vive num país onde um carro novo é um investimento de uma vida inteira. O teu primo. O teu colega. Tu próprio, talvez, numa fase diferente da vida. Para essa pessoa, a diferença entre $22.000 e $28.000 não é um detalhe, é a diferença entre comprar e não comprar. A Mahindra está a falar diretamente com essa pessoa. A BYD ainda está a tentar perceber como chegar até ela sem perder margem. E há outro factor que ninguém está a mencionar nas análises principais. Confiança de marca. Num estudo de percepção de marca conduzido pela Kantar em 2023 em 8 países do sul global, incluindo Índia, Nigéria, Bangladesh e Indonésia, a Mahindra obteve um índice de confiança de 71 pontos. A BYD obteve 34 pontos nos mesmos mercados. Mais do dobro da confiança,
para uma marca que as pessoas já conhecem, já viram nas ruas, já viram os pais e avós conduzir. Isso não se compra com marketing. Constrói-se em décadas. A Tesla tem o prestígio. A BYD tem o volume. Mas a Mahindra tem algo que nenhuma das duas tem nesses mercados específicos: pertença. É uma marca local a jogar em casa, em campos onde as outras duas são visitantes com passaporte caro. Claro que a BYD não vai ficar parada. Já anunciou planos para construir fábricas no Brasil e na Hungria, exatamente para resolver o problema da produção local. Mas construir infraestrutura de raiz demora tempo. Entre 3 a 5 anos para uma fábrica nova atingir plena capacidade, segundo dados da Associação Internacional de Fabricantes de Automóveis. A Mahindra já tem as fábricas. Já tem as linhas. Já tem os fornecedores locais. O relógio está a correr. E a BYD sabe disso. Mas há uma peça neste puzzle que ainda não falamos. A parte que fazenda com que este carro de $22.000 seja mais do que apenas barato. A parte que os engenheiros não esperavam encontrar quando desmontaram o B6 e pela primeira vez. Quando os engenheiros desmontam um carro barato, normalmente encontram a mesma coisa. Atalhos. Componentes de segunda linha. Plásticos que rangem. Cabos que parecem frágeis. É quase uma lei da física automóvel. Abaixo de certo preço, a qualidade colapsa. Toda a gente na indústria acredita nisso. É um dado adquirido. E foi exatamente por isso que o relatório de Teardown do B6, e publicado pela firma de análise Munro e Associates em início de 2024, causou tanto desconforto em Detroit e em Wolfsburg. Não encontraram atalhos. A arquitetura elétrica do B6 usa um sistema de 800 volts, a mesma voltagem que encontras no Porsche Taycan, que custa $105.000. Um sistema de 800 volts significa carregamento mais rápido, menos perda de energia durante a carga e maior eficiência geral da bateria. Implementar esta tecnologia num carro de $22.000 era considerado impossível há 3 anos. Literalmente impossível. Os analistas diziam que os custos de componentes não permitiam. A Mahindra fez mesmo assim. Como? A resposta tem 3 partes e nenhuma delas é magia. A primeira é integração vertical. A Mahindra não compra tudo a fornecedores externos. O grupo possui participações em empresas que produzem aço, componentes eletrônicos e sistemas de suspensão. Quando és dono de partes da tua cadeia de fornecimento, eliminas a margem de lucro de cada intermediário. Num carro moderno, esses intermediários podem representar até 30% do custo final de produção, segundo um estudo da consultora McKinsey de 2022. 30%. Num carro de $22.000, isso é $6.600 que simplesmente desaparecem da equação. A segunda parte é o design para a manufatura. A plataforma Inglo foi desenhada com uma obsessão específica: reduzir o número de peças. Menos peças significa menos tempo de montagem, menos pontos de falha e menos custos de logística. O B6 tem 40% menos peças estruturais do que um SUV elétrico equivalente da Volkswagen. Esse número foi verificado pelo próprio relatório da Munro e Associates. Já te ocorreu que os carros modernos são muitas vezes complicados não porque têm de ser, mas porque foram desenhados por departamentos diferentes que nunca falaram uns com os outros? Na Mahindra, a equipa de engenharia e a equipa de produção trabalharam na mesma sala desde o primeiro dia do projeto Inglo. Parece óbvio. Mas 9 em cada 10 fabricantes tradicionais não fazem isto. A terceira parte é a mais surpreendente. Software próprio. A Mahindra desenvolveu internamente o sistema operativo do veículo, o cérebro digital que controla tudo, desde a gestão da bateria até o sistema de infoentretenimento. A maioria dos fabricantes compra este software a fornecedores como Bosch ou Continental, pagando licenças que podem chegar a $2.000 por veículo. A Mahindra eliminou esse custo completamente. E porque o software é próprio, as atualizações são gratuitas e permanentes. O carro que compraste hoje pode ser diferente, e melhor, daqui a 2 anos, sem ires à oficina, sem pagares nada. Exatamente como um Tesla. Num carro que custa menos de metade. Quero que penses numa coisa agora mesmo. Pensa no teu carro actual, ou no carro dos teus pais, ou de alguém que conheces. Quantas vezes já ouviste o carro ficou desatualizado como razão para comprar um novo? Esse argumento deixa de existir quando o carro se atualiza sozinho. A Mahindra percebeu que o software é a nova fronteira da retenção de clientes. E entrou nessa fronteira sem pedir autorização a ninguém. O resultado de tudo isto é uma estrutura de custo que os concorrentes não conseguem replicar facilmente. Não porque seja tecnologia alienígena, é engenharia sólida,
decisões inteligentes e uma cultura de produção diferente. Mas copiar uma cultura demora muito mais tempo do que copiar uma peça. A Toyota demorou 20 anos a exportar a cultura Kaizen para suas fábricas americanas. E nunca foi completamente replicada. A questão que fica no ar é esta: se a fórmula é assim tão boa, o que é que os números reais do mercado global de EVS nos dizem sobre o timing desta entrada? Porque entrar com o produto certo no momento errado já destruiu empresas melhores do que esta. Esquece as previsões optimistas das marcas. Esquece os press-releases com linguagem cuidadosamente escolhida e gráficos que sobem sempre para a direita. Vamos olhar para os números que ninguém coloca nas apresentações para investidores, porque esses números contam uma história muito mais interessante do que qualquer comunicado oficial. O mercado global de EVS valeu 388 mil milhões de dólares em 2023. Até 2030, as projeções mais conservadoras colocam esse número em 1,1 bilhões de dólares. Isso não é crescimento. É uma explosão. E dentro dessa explosão, há um segmento específico que está a crescer 3 vezes mais rápido do que o resto. EVS abaixo de 25 mil dólares. Em 2023, este segmento representou 31% de todas as vendas globais de EVS, mas 67% do crescimento líquido do mercado. Traduzindo, a esmagadora maioria dos novos compradores que entraram no mercado elétrico pela primeira vez fizeram-no através de veículos acessíveis. Não através de Teslas. Não através de BMWs elétricas. Através de carros que cabem no orçamento de uma família real. E quem domina esse segmento hoje? A China. Quase exclusivamente. De todos os EVS vendidos abaixo de 25 mil dólares em 2023 fora da China, 58% eram de fabricantes chineses. Os restantes 42% dividiam-se por dezenas de marcas locais com distribuição limitada. Não havia nenhum fabricante com escala global real neste segmento, excepto a BYD, com alcance ainda limitado fora da Ásia. Esse vazio tem nome. Chama-se oportunidade. Segundo dados da Associação Internacional de Automóveis Elétricos, existem atualmente 340 milhões de potenciais compradores de EVS no mundo, pessoas com rendimento suficiente para comprar um carro novo, em mercados com infraestrutura de carregamento em desenvolvimento, que ainda não compraram um elétrico. O único motivo declarado por 71% delas: preço. Não é a tecnologia. Não é a autonomia. É o preço. A Mahindra está a entrar exatamente no centro desse vazio, com exatamente o produto que esse comprador está à espera. O timing não é coincidência, é o resultado de 6 anos de desenvolvimento da plataforma Inglo, iniciado em 2018, quando estes dados de mercado começaram a tornar-se claros para qualquer pessoa que estivesse a olhar com atenção. Mas há um número que te vai surpreender mesmo. A Índia sozinha deve tornar-se o terceiro maior mercado de EVS do mundo até 2026, ultrapassando a Alemanha. Em 2023, as vendas de EVS na Índia cresceram 105% face ao ano anterior. 105%. Num único ano. E a penetração de EVS no mercado automóvel indiano ainda é de apenas 2,4%, o que significa que 97,6% do mercado ainda não fez a transição. Esse número também me chocou. A Mahindra está a jogar em casa no mercado que está prestes a explodir, com produto desenhado especificamente para esse mercado, produzido localmente, com uma marca em que as pessoas confiam há gerações. Se isto fosse uma corrida de 100 metros, a Mahindra já estava na linha dos 30 metros quando o resto do campo ainda estava a apertar os atacadores. E ainda não falamos da infraestrutura. O governo indiano comprometeu-se a instalar 500 mil pontos de carregamento públicos até 2030. Em 2023, havia 12 mil. Esse salto de infraestrutura vai acontecer exatamente durante a janela em que a Mahindra está a lançar e a escalar a sua linha elétrica. Não é sorte. É o resultado de uma empresa que leu o calendário político e tecnológico com precisão cirúrgica. Se ainda não subscreveste este canal, este é o momento. O que vem a seguir é a parte que o CEO das grandes marcas não querem que vejas. Guarda o melhor para o final, e não vais querer perder isso. Agora, com tudo isto em mente, há uma questão que ninguém está a fazer abertamente nas conferências da indústria. Se o mercado está ali, se o produto está ali, se o timing está ali, por que razão é que a Tesla e a Toyota ainda não fizeram o mesmo? O que é que as está a impedir? A resposta tem muito menos a ver com tecnologia do que imaginas. A Tesla podia ter feito um carro de 22 mil dólares. Não é especulação. É facto documentado. Em 2020, Elon Musk anunciou publicamente que a Tesla estava a trabalhar num veículo de 25 mil dólares, o chamado Model 2, que chegaria ao mercado em 2023. Havia renders.
Havia declarações em conferências de investidores. Havia entusiasmo genuíno. Em 2024, o projeto foi cancelado. Por quê? A resposta oficial foi reorientação estratégica para robotáxis. Mas os documentos internos revelados pelo Reuters em abril de 2024 contam uma história diferente. A Tesla não conseguiu atingir uma estrutura de custos que permitisse vender o veículo a $25.000 com margem positiva nas suas fábricas americanas e alemãs. Os custos laborais, os custos de energia e as margens da cadeia de fornecimento tornavam o projeto inviável ao preço prometido. Uma empresa que vale $600 mil milhões não conseguiu fazer o que a Mahindra fez. Deixa isso entrar completamente. A Toyota tem um problema diferente, mas igualmente profundo. A maior fabricante de automóveis do mundo por volume vendeu 11,2 milhões de veículos em 2023. Desses, apenas 104 mil eram EVs puros. Menos de 1% da sua produção total. Para comparação, a BYD vendeu 1,57 milhões de EVs puros no mesmo período. A Toyota apostou durante anos na tecnologia híbrida e no hidrogênio como futuro da mobilidade. Foi uma decisão estratégica deliberada, tomada por engenheiros e executivos que acreditavam genuinamente que o íon de lítio não era a solução definitiva. E durante muito tempo, tinham argumentos válidos. Mas o mercado não esperou pela Toyota. O problema chama-se locking the activos. A Toyota tem 67 fábricas em todo o mundo, a maioria configurada para a produção de motores de combustão interna e híbridos. Converter uma fábrica de combustão para a produção de EVs puros custa entre 800 milhões e 1,2 mil milhões de dólares, segundo estimativas da consultora Oliver Wyman de 2023. E demora em média 3 anos. Multiplica esse custo por dezenas de fábricas. O número que obtens explica tudo. A Toyota está presa. Não por falta de tecnologia, tem tecnologia excelente. Não por falta de capital, tem reservas de caixa de 60 mil milhões de dólares. Está presa pela própria dimensão do seu sucesso anterior. É o paradoxo do líder de mercado. Quanto maior és, mais difícil é mudar de direção. Já te aconteceu isto? Estar tão investido numa forma de fazer as coisas que mudar parece impossível, mesmo quando sabes que tens de mudar. É exatamente isso que está a acontecer à Toyota à escala de uma empresa com 370 mil funcionários. A Tesla tem um problema diferente, mas relacionado. A sua identidade de marca está construída sobre aspiração e prestígio. Um Tesla é um símbolo. As pessoas compram-no em parte porque custa o que custa, porque esse preço comunica algo sobre quem elas são. Lançar um carro de $22 mil não é apenas uma decisão de engenharia. É uma decisão de identidade de marca. E as decisões de identidade de marca são as mais difíceis de todas. A Porsche nunca vai lançar um carro de $15 mil. Não porque não consiga, mas porque fazê-lo destruiria o que a Porsche significa na mente de cada pessoa que já sonhou ter uma. A Tesla está encurralada numa versão menos extrema do mesmo problema. Descer demasiado no preço arrisca diluir exatamente o que torna uma Tesla desejável. A Mahindra não tem esse problema. Nunca foi uma marca de prestígio nos mercados ocidentais. Não tem uma imagem de luxo para proteger. Pode entrar no segmento de $22 mil sem pedir desculpa a ninguém, e sem perder nenhum cliente premium que nunca teve. Essa liberdade vale mais do que qualquer patente ou tecnologia proprietária. Mas a grande questão que toda a indústria está a evitar responder é esta: pode uma marca indiana realmente conquistar consumidores europeus e americanos? Porque uma coisa é ter o melhor produto ao melhor preço. Outra coisa completamente diferente é convencer alguém em Frankfurt ou em Chicago a confiar numa marca que nunca viu numa concessionária. Em 1986, um carro coreano entrou no mercado americano. Era barato. Era simples. E os americanos riram-se. Os críticos chamaram-lhe caixote de lata. Os concessionários recusaram-no. As revistas especializadas escreveram obituários antes de o carro ter sequer vendido uma unidade. A marca chamava-se Hyundai. O modelo chamava-se Excel. Vendeu 168.882 unidades no primeiro ano. Um recorde de vendas para uma marca estreante nos Estados Unidos. Hoje a Hyundai é o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo. O seu grupo, que inclui a Kia, vendeu 7,3 milhões de veículos em 2023. E o Hyundai Ioniq 6 ganhou o prêmio de carro mundial do ano em 2023, escolhido por 102 jornalistas de 53 países diferentes. Ninguém ri da Hyundai hoje. A história da Mahindra tem paralelos tão diretos com a história da Hyundai que parece quase calculada. Marca de mercado emergente.
Produto acessível. Ceticismo ocidental. Qualidade que surpreende quem esperava menos. A diferença é que a Mahindra está a entrar no mercado que está a crescer exponencialmente, não no mercado maduro e estável como o automóvel americano dos anos 80. Mas o ceticismo é real e merece ser tratado com seriedade. Um estudo da Ipsos de 2024 feito em 7 países europeus mostrou que apenas 23% dos consumidores europeus considerariam comprar um carro de uma marca indiana. Para comparação, 67% considerariam uma marca coreana e 41% considerariam uma marca chinesa. A Mahindra tem um déficit de confiança real em mercados ocidentais,